Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pelas nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier, Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Embora a população não saiba, trombose é um problema mais ou menos frequente no dia a dia dos médicos. De maneira geral, pode-se dizer que por ano, em cada 1.000 pessoas, uma vai apresentar trombose. No Brasil, país com aproximadamente 220 milhões de habitantes, ocorrem por volta de 170 mil casos anuais. Em geral, as tromboses venosas se manifestam mais nos membros inferiores e podem oferecer riscos letais. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar especificamente sobre trombose e para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-la novamente, afinal de contas fazia tempo que ela não aparecia por aqui, a médica angiologista doutora Ana Nazari. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor mais uma vez. É sempre um prazer falar contigo. Olá, muito obrigada, Aguinaldo. Mais uma vez nossos reencontros, para falar do que a gente mais gosta, que é saúde. Então agradeço a oportunidade para falar desse assunto que tanto é o meu dia a dia. Doutora Ana, então, para começo de conversa, o que é a trombose? Então, trombose é a oclusão de uma circulação, Então, nós podemos ter trombose arterial e a trombose venosa, sendo que a mais frequente é a trombose venosa, A gente teve muitos casos relacionados com a pandemia, com a Covid. Então, a trombose seria o quê? O entupimento da veia por meio dos coágulos. Então, a pessoa acaba tendo o sangue, de certa forma, mais grosseiro e ele acaba formando coágulos, que é como se fosse uma gelatina. E assim, entupindo a circulação, bloqueando a circulação da veia, principalmente. E você faz com que não haja progresso desse sangue para órgãos vitais ou membros, Membros distais, no caso o pé, o dedo, o braço. Então, a trombose seria isso, o entupimento da circulação, a oclusão da circulação. Agora, doutora, que tipos de trombose existem nas veias da perna? Então, sabe-se que o local mais comum é em relação à panturrilha, nas veias da panturrilha. E a trombose venosa está altamente associada com alguns fatores de risco. Já a trombose arterial tem mais ligação com a aterosclerose, que é a gordura, o colesterol elevado, com o tabagismo, com doenças que a gente chama de comorbidades. Diabetes, hipertensão, histórico familiar. Então, a trombose venosa, por ocorrer mais frequentemente na panturrilha, possui mais sinais e sintomas também que a gente consegue identificar a tempo de tratar. E até mesmo porque, doutora, há quem diga que a nossa panturrilha funciona como o nosso segundo coração, É chamado de coração periférico, Porque a gente depende da contração, da panturrilha para que esse retorno venoso que chegue ao coração e complete o círculo, o ciclo da circulação, seja eficiente. Então é importante que você tenha essa musculatura ideal. Por isso é importante termos uma musculatura ideal da panturrilha para que a gente tenha esse benefício do coração periférico. Agora, doutora, por que ocorre a trombose? Então, a trombose, a gente tem alguns fatores relacionados que vão predisponer mais a pessoa a ter trombose ou não.
Um deles é o fator familiar, né? Se você tem na família pessoas com trombose, você vai ter, obviamente, uma chance maior. Outro fator importante, o sexo feminino, porque as mulheres têm oscilações hormonais que promovem com que o sangue fique um pouco mais grosseiro, digamos de certa forma, e promova a trombose. É muito comum algumas gestantes, depois de ganharem um nenê, terem trombose também. O tabagismo, o uso do anticoncepcional, o ganho de peso, sedentarismo. E no Brasil e também no mundo, os casos mais comuns de trombose são por causa de hospitalizações. Então, pacientes que ficaram um bom tempo internados ou fizeram cirurgias que ficaram muito tempo no leito, acabam tendo também a maior chance de ter trombose. E eu não posso deixar de citar, já que a gente vai entrar no Outubro Rosa, que o câncer está muito relacionado ao aparecimento de trombose também, Aguinaldo. Bom, doutora, então a gente sabe que a prevalência maior são em mulheres, né? E o fator hereditário também conta muito, né? Conta muito. Por isso que é importante eu ressaltar que presença de varizes pode dar trombose, com certeza, né? Então, cuidar da saúde vascular como um todo não é só a parte estética, né? É a prevenção dessas doenças mais graves que realmente podem levar a óbito, né? Como a embolia pulmonar, que é a parte mais grave da trombose venosa, é gerar uma embolia pulmonar. Doutora Ana, diante dos sintomas da trombose, que medidas devem ser tomadas? Então é importante a gente ficar alerta quais seriam esses sintomas mais comuns, né, os sinais. Porque 30% das tromboses não tem, a pessoa não sente nada. Mas das 70%, o que seria? Um edema, uma dor numa perna, né, geralmente acontece na perna. Numa só perna, um inchaço, um cansaço, uma mudança de coloração, fique atento, porque realmente pode ser o início de uma trombose, né? Às vezes a pessoa fez uma viagem mais longa, ou nesses casos que a gente comentou, né, uso anticoncepcional, fez uma cirurgia ortopédica, que geralmente são as mais comuns de darem trombose, em alguns casos, assim, você acaba tendo esse membro diferente do outro. Então, é importante procurar atendimento médico para que se inicie um tratamento adequado e você evite a complicação, que seria o quê? Soltar parte desse trombo e parar no pulmão, causando a tal temida embolia pulmonar. Então significa, né, doutora, que 30% dos casos são totalmente assintomáticos, né? Isso mesmo. 70% das pessoas que têm, né, um quadro de trombose apresentam sinais e sintomas referentes, que a gente comentou, e 30% nem sabem que estão tendo trombose. Por isso fica o alerta e a gente vai ter, né, uma campanha mundial aí para a gente poder evidenciar ainda mais esses casos que são os assintomáticos. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica angiologista, a doutora Ana Nazário. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre trombose. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta a falar mais sobre esse assunto. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica angiologista, a doutora Ana Nazário. No programa de hoje estamos falando sobre trombose. Bem, doutora Ana, no bloco anterior a doutora falou um pouquinho a respeito, mas eu gostaria que a doutora desse mais uma reforçada. Quais são os fatores de risco para a trombose?
Então, Aguinaldo, é importante a gente ressaltá-los, né? Porque as pessoas precisam ter percepção do risco que correm com algumas doenças em si, né? Então, assim, ó, é importante lembrar que pessoas com varizes têm que ficar atenta aos sinais e sintomas de trombose, né? Então, a gente tem a trombose venosa profunda e a superficial. Então, varizes pode dar trombose? Sim. Outro fator importante, né, que são fatores de risco para quem pode desenvolver trombose. Fumar, né? A gente sabe que o ato do tabagismo é algo clássico que pode dar trombose. Então, são pessoas que apresentam maior chance também de trombose. Alguns tipos de câncer, muitas vezes a pessoa tem a trombose antes de saber que tem o câncer. Então, é importante também que teve uma trombose, não tem tantos fatores de risco associado, tem que ser investigado que pode ser algum câncer se manifestando. Outro fator que a gente comentou, né, anteriormente, a obesidade, né, o excesso do peso, o sexo feminino, né, pela questão hormonal, também tem maior chance de desenvolver trombose. Doenças como diabetes, hipertensão, você acaba tendo também uma maior chance, junto aos fatores de risco, de desenvolver uma trombose. Tá? Então, seriam esses fatores os principais. Doutor, e como é feito o diagnóstico da trombose? É importante ter avaliação clínica, né? Perceber que uma perna, por exemplo, está diferente da outra para você perceber que há algo de errado. E a confirmação diagnóstica se faz pelo ultrassom com Doppler. O que seria, né? Seria um ultrassom que a gente usa na parte vascular, que você vê a imagem do entupimento da circulação, você vê até que ponto tem a extensão desse trombo. E, mediante a toda essa confirmação, você consegue estipular o tipo de tratamento, né? Então, o diagnóstico ele é confirmado pelo ultrassom. Ah, mas eu já ouvi falar no tal do dedímero, né? Que é um exame de sangue também, que ele pode estar confirmando uma trombose, com certeza. Só que o dedímero, ele não é específico para a trombose. Ele não vai me dar uma percepção de onde está o trombo, qual a extensão desse trombo, então ele acaba se perdendo um pouco nisso, mas ele também ajuda na confirmação caso a suspeita seja altamente em algum local, né, perna, braço, que a gente consiga evidenciar a olho nu, digamos assim, que eu não tenha o acesso ao Doppler, por exemplo. Então o diagnóstico basicamente é clínico, confirmando pelo ultrassom com Doppler. Agora, doutora, a doutora comentou que geralmente se manifesta numa perna só, né? Mas pode também haver um manifesto nas duas pernas? Não é tão comum, mas claro, né? Tudo na medicina nem é nunca nem sempre, né? Você pode ter realmente manifestação nas duas pernas, mas geralmente é num membro só. Outra coisa que a gente às vezes comenta é que muitas vezes a pessoa tem uma manifestação numa perna evidente, e a outra perna entra naqueles 30% que são assintomáticos. Então, muitas vezes, o importante não é só examinar a perna que está manifestando a trombose, é fazer o exame da outra para ver se não há algum sítio que não foi identificado durante o exame físico. Então, por isso que é importante a avaliação do angiologista para você ter essa magnitude de avaliação diagnóstica e estabelecer o tratamento ideal. Doutora, como se trata e quais as novidades em tratamento da trombose? Acredito que já tenhamos algumas novidades, né? Então, você sabe que essa revolução, né, da indústria farmacêutica se deu mais ou menos uns 12 anos quando chegaram os que a gente chama de anticoagulantes orais, né? O que seria isso? Antigamente você tratava trombose hospitalar, você fazia dentro do hospital o tratamento da pessoa, ela não ficava em casa tratando. Depois da indústria ter descoberto alguns novos medicamentos, as pessoas tratam trombose em casa como se fosse algo mais simples de manejar, porém tão importante quanto você estivesse no hospital. Só que existe a forma de usar o medicamento via oral, comprimido todos os dias, por um tempo, né? Então, dependendo do tipo de trombose, a localização, a extensão dela, você usa por 3 meses o medicamento, você pode usar por 6 meses, 1 ano, ou em alguns casos, que a gente sabe que a pessoa tem essa chance muito eminente de ter tromboses, retromboses, usa a vida toda, né? Então, hoje em dia existem medicamentos que você toma diariamente, trata em casa, faz uso das meias elásticas, né? É importante o
paciente não ficar só paradinho, quietinho, elevar as pernas, fazer alguma atividade física leve. É importante movimentar-se. Por isso que o tratamento da trombose não é só hospitalar. Hoje em dia a gente tem essa segurança em tratar em casa. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica angiologista a doutora Ana Nazário. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre trombose. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a questão de algumas profissões que acabam tendo um pouco mais de risco para a trombose. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Bem-vindo a Dom Pettini, o lugar onde estilo e autenticidade se encontram. Com 3 unidades localizadas em Criciúma, estamos sempre prontos para cuidar do seu visual. Nossa equipe altamente qualificada e apaixonada garante cortes de cabelo e barbas impecáveis e alinhados com seu estilo. Seja você também um cliente satisfeito. A Dom Pettini oferece planos de assinatura mensais para garantir que você esteja sempre com o visual em dia. Dom Pettini, o seu estilo você encontra aqui. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica angiologista a doutora Ana Nazário. No programa de hoje estamos falando sobre trombose. Bem, doutora Ana, existem algumas profissões que a pessoa acaba tendo um risco maior, né, de ter a trombose. Quais são elas, doutora? Então, dentre as profissões mais comuns, né, a gente sempre fala em relação a pessoas que ficam muito tempo ou em pé ou muito tempo sentada. Né? Dessas pessoas a gente pode entrar na categoria dos motoristas em geral, e a gente sabe que, né, hoje a motorista de aplicativo passa o dia inteiro dirigindo e acaba tendo essa dificuldade de realmente fazer esses movimentos, hidratação e tudo mais, e aumenta o risco. O pessoal mesmo da própria área da saúde, né? As enfermeiras, os enfermeiros, os outros profissionais também que ficam muito tempo em jornadas de trabalho e de plantão, acabam tendo chances também. Não posso esquecer de comentar os vigilantes, os policiais. Então, é uma categoria de profissionais que precisam ter esse olhar mais crítico em relação à sua saúde vascular, pelo maior risco realmente de desenvolver uma trombose. Bem, doutora Ana, existe também aquela questão, né, dos voos longos, né, geralmente assim, de ordem internacional. Isso também acaba complicando bastante, né? Você sabe que em outra época o pessoal comentava que era a síndrome da classe econômica, né? Porque eram os voos mais longos, com pouca mobilidade entre os assentos. E hoje em dia, as viagens acima de 2 horas já remetem a algum risco. Então, não necessariamente voos longos, mas sim viagens de carro, de ônibus, de avião, que você não tenha essa mobilidade frequente por causa da contração da panturrilha, o que a gente estava falando ali do nosso coração periférico. Então, o que é importante a gente ressaltar nos voos ou nas viagens acima de 2 horas? Né? Além, de repente, de você fazer uso das meias elásticas, quando bem indicadas pelo profissional, né? Você fazer a hidratação, né? Tomar água. Por quê? Porque você desidratando também aumenta a chance de ter trombose durante uma viagem ou um voo. Outra coisa é tentar movimentar-se, né? A gente sabe que é desconfortável às vezes pedir, né, licença para quem está dormindo do nosso lado, por exemplo, no avião, mas isso é importante para que você faça contração da musculatura e faça a movimentação desse sangue para que ele retorne para o coração e não fique muito tempo ali parado para não ter o risco da formação do trombo.
E eu digo que durante as viagens de carro é legal a gente parar às vezes num posto de gasolina, tomar um cafezinho ou tomar uma aguinha, fazer aquele xixizinho para isso, para realmente fazer esse movimento em relação à panturrilha. E não podemos deixar de comentar aqui as roupas, né? Viajar com roupas confortáveis também favorece. Então são fatores, né, Aguinaldo, que a gente vai ter que alertar a pessoa, mas que muita gente já faz no dia a dia, só que não se atém que isso está ajudando ela numa prevenção, principalmente da trombose. Bom, e a gente está aqui então conversando sobre essa patologia e a doutora Ana está tirando aí todas as dúvidas do nosso telespectador, mas nós temos também um outro motivo muito importante para estar conversando aqui com a doutora Ana, é que no dia 13 de outubro acontece o Dia Mundial da Trombose. Doutora Ana, nos fale a respeito. Então, é uma campanha global, né, que está no 10º aniversário, iniciou nos Estados Unidos, e é, além de um evento que vem ganhando muita força, no Brasil, né, o Rio de Janeiro um estado que sempre foi muito empenhado, São Paulo também, mas a região sul até então não. Então, eu como angiologista, né, esse ano eu faço 16 anos de profissão, não poderia deixar de tomar a frente de uma campanha que faz parte do meu dia a dia e tão expressiva, né? A gente conversou anteriormente que os casos de Covid estão muito relacionados à trombose, entre os fatores de riscos que a gente já sabe. Então, algumas novidades que a gente vai fazer para a campanha, a gente vai fazer no decorrer do mês de outubro, porque o câncer, né? Durante todo o mês de outubro. Durante todo o mês de outubro, a gente vai ter alguns eventos para fazer o somatório da nossa campanha aqui na região sul. Então, não posso deixar de convidar quem está nos vendo, que dia 5 de outubro nós vamos ter em Cocal do Sul um evento que chama-se Mexa-se contra a Trombose, né? A gente vai ter uma dinâmica, palestras, também vou falar muito no evento, e a gente vai ter algo especial para quem estiver em Cocal do Sul, são ingressos solidários, então é importante fazer a troca do ingresso solidário, que é 1 quilo de alimento, previamente, porque são vagas limitadas. O outro evento é em relação a uma live com médicos angiologistas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para alunos de medicina da Unesc. Então é uma live mais científica para a gente poder abordar os futuros profissionais e ir preparando esse engajamento para essa campanha. O terceiro evento é o evento em Jacinto Machado relacionado ao hospital, já que os casos de trombose têm muito a ver com a internação, com a hospitalização. E nesse mesmo dia, né, eu entrando em contato com a CCR, consegui que tivéssemos a iluminação da ponte Anita Garibaldi em Laguna com as cores da campanha para que a gente vá para a vitrine internacional manifestando a beleza da nossa região, do nosso estado, através da iluminação pela primeira vez da ponte com a campanha dos 10 anos de evento contra, né, a trombose, né, falando da trombose. E para finalizar, em Uruçanga, a gente foi convidado para fazer uma palestra para 350 pessoas que estão ligadas aos aposentados rurais, que é um grupo que também precisa se cuidar bastante. Então a gente está nesse engajamento de unir forças, né, poder trabalhar em prol de uma campanha tão importante. E não posso deixar de vender o peixe final, que durante todos esses eventos que a gente está promovendo, nós vamos coletar a digital de todos os participantes para montar a árvore circulatória. E depois da concretização de todas as digitais, todos os envolvidos, a gente vai estampar essa árvore circulatória com o símbolo internacional da trombose e fazer as camisetas para venda online em prol do orfanato de Uruçanga, que é o Paraíso da Criança. Então é um evento que vai envolver não só alerta à saúde, mas também vai ter a filantropia, vai ter união de forças de empresas, de grandes parceiros, e você está convidado a fazer esse alerta, não só para você, para sua família, mas mexa-se contra a trombose. Agora, doutora, quero voltar mais um pouquinho à questão da ponte, né? Quais são as cores da campanha? As cores da campanha é o vermelho, o azul e o branco. Então, durante o mês de outubro, ela será cor-de-rosa. E no dia 13 de outubro, que é a sexta-feira, pós-Dia das Crianças de Nossa Senhora, ela vai ser iluminada com as cores azul, vermelho e branco. E nós vamos ter fotógrafos da região que vão registrar para que a gente tenha exposição dessa ponte
no site internacional lá dos Estados Unidos, que é o grande organizador da campanha. Muito bem, então voltando, né, dia 13 de outubro, Dia Mundial de Combate à Trombose, e aí a doutora Ana, encabeçando toda essa campanha, né, fará grandes movimentos, grandes ações na nossa região, Cocal, Uruçanga, também uma live com alguns palestrantes, a nossa universidade envolvida, então são grandes ações durante todo o mês de outubro. Doutora Ana, agora então para finalizar a nossa entrevista, como a trombose pode ser evitada? Trombose, pelo nosso lema ali, mexa-se contra a trombose, então é importante a prática de atividade física, né? O uso das meias elásticas quando bem indicadas, o controle da alimentação, né? E automaticamente controle do peso, cuidar com o uso de anticoncepcional ou reposição hormonal sem indicação médica. Se a pessoa é tabagista, né, tentar parar esse vício ou reduzir bastante e cuidar muito das doenças associadas, né, as comorbidades. E lembrando que se você for fazer aquela viagem curta, né, ou longa, como o caso de uns conhecidos nossos, as internacionais que duram mais de 20 horas, fique atento, faça movimento durante o voo, para que você tenha o menor risco de ter a trombose, tá bom? E precisando de algum profissional especialista, estou para ajudá-lo. Fica aí a dica, procure uma angiologista. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica angiologista doutora Ana Nazário. Doutora Ana, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns, né, por essa campanha, tenho certeza absoluta que já é um sucesso. A doutora Ana, então, durante todo o mês de outubro, né, fará, então, algumas ações em Cocal, Uruçanga, enfim, vai ser um mês recheado aí, voltado para essa campanha, que, na verdade, tem a data oficial, dia 13 de outubro, que é o Dia de Combate à Trombose. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço mais uma vez, né, e não posso deixar de elogiar você, que sempre que a gente se encontra, a gente fala de grandes projetos, e há muitos anos nos conhecemos, e você também fez parte de muitos grandes projetos na época da Unesc. Então, sucesso a nós, e obrigada por esse espaço, e a campanha já é um sucesso só de ter a aceitação de você para ter esse espaço e poder falar um pouco mais. Muito bem, e o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Estamos em nome de Hospital São José, Miocor e Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier, Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocor e Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.